Seja muito bem-vindo ao Brasil Aéreo, o canal onde o Brasil ganha uma nova perspectiva, vista do alto. Aqui, você vai embarcar com a gente em voos que revelam as belezas, histórias e curiosidades do nosso país, como você nunca viu antes. Das paisagens naturais às cidades históricas, de lendas esquecidas a construções marcantes, tudo registrado com imagens aéreas impressionantes e narrativas envolventes. Se você ama viajar, explorar, conhecer novas culturas e ver o mundo de um ângulo único, esse canal é para você. Inscreva-se, ative as notificações e venha voar com o Brasil Aéreo, porque o Brasil é ainda mais incrível quando visto do céu. A Trilha dos Tupinambá, caminho ancestral até Paranapiacaba, muito antes dos trilhos cortarem a serra, antes dos ingleses, antes da vila, antes mesmo do som dos trens ecoar por Paranapiacaba, a região já era caminho. Um caminho sagrado, aberto pelos pés descalços dos primeiros habitantes desta terra. Era por ali que os índios Tupinambá seguiam serra adentro, em direção ao litoral, através da mata fechada e úmida da Serra do Mar. Eles conheciam cada pedra, cada córrego, cada dobra do terreno. Suas trilhas eram feitas não com ferramentas, mas com sabedoria. Caminhos traçados pela natureza e respeitados por gerações. Um desses caminhos ancestrais ainda existe. Hoje é conhecido como Trilha do Tupinambá e leva diretamente até Paranapiacaba, cortando a Mata Atlântica preservada, passando por mirantes naturais, fontes de água cristalina e o silêncio profundo da floresta. É uma trilha de chão batido, ladeada por árvores centenárias. Em alguns trechos, o vento parece carregar sussurros antigos. Dizem que quem caminha ali com o coração atento pode sentir a presença dos que vieram antes. Pode ouvir a floresta contar histórias. Durante o período colonial, esse mesmo caminho foi usado por bandeirantes e tropeiros. Mais tarde, os operários da ferrovia também o cruzaram como atalho entre os povoados e o Porto de Santos. Mas sua origem está nos pés indígenas, que andaram por ali em comunhão com a terra. Hoje, a trilha não é só um caminho ecológico. É um mergulho no tempo, uma ponte viva entre o Brasil indígena e o Brasil industrial. Entre o passado oral e o presente histórico. Paranapiacaba é o destino, mas a trilha é a memória viva do caminho. Sejam bem-vindos a Paranapiacaba. No alto da Serra do Mar, onde a neblina parece nunca ir embora e o som da mata se mistura ao eco distante de um trem que já não passa, está uma vila que guarda em cada rua, casa e trilho um pedaço da história do Brasil. Paranapiacaba. O nome vem do tupi e significa lugar de onde se vê o mar. Mas aqui, mais do que o mar, se vê o passado. Paranapiacaba nasceu do progresso. Foi construída no século XIX para ser o coração da ferrovia inglesa que unia o interior paulista ao Porto de Santos. Descer a serra em meio à Mata Atlântica. Como era? A descida da serra em Paranapiacaba, no século XIX, era feita por um sistema funicular inglês, com cabos de aço e locomotivas fixas, que puxavam e desciam os vagões em planos inclinados extremamente íngremes. Era uma engenharia ousada, pioneira no Brasil, usada para vencer os mais de 800 metros de desnível da Serra do Mar, essencial para escoar o café do interior até o Porto de Santos.
como é hoje. Hoje, a antiga descida virou memória. Os trilhos e estruturas ainda estão lá, cobertos pela mata e pela história. A região é acessada por trilhas ecológicas, estradas e passeios turísticos. O caminho que antes era dominado pelo ferro e pela fumaça, agora é silencioso, verde e vivo, tomado pela Mata Atlântica, mas ainda guarda o traçado dos antigos trilhos como cicatrizes do tempo. Um feito de engenharia que desafiou a natureza e conectou o Brasil ao comércio internacional. Era o tempo do café, da expansão econômica, da industrialização. Era também o tempo em que o trem era símbolo de futuro. E foi ali, em meio à Mata Atlântica densa e ao terreno íngreme, que os ingleses ergueram um vilarejo com cara de Europa. Casinhas de madeira alinhadas, arquitetura vitoriana e no alto da colina um relógio importado de Londres que até hoje marca o tempo da vila. Mas o tempo em Paranapiacaba corre de outro jeito. Caminhar por suas ruas de paralelepípedo é como voltar no tempo. O nevoeiro, que sobe das encostas da serra quase todas as manhãs, cobre tudo com um véu misterioso. É fácil se perder por segundos, esquecer em que ano estamos. Cada esquina parece contar uma história. Dos operários que ali viveram, dos engenheiros ingleses que coordenavam os trabalhos, das famílias que fizeram da vila seu lar por gerações. A Estrada de Ferro Santos-Jundiaí foi uma das maiores obras de engenharia do século XIX na América Latina. O sistema funicular, que levava os trens ladeira acima e abaixo, com cabos e planos inclinados, foi uma inovação para vencer os mais de 800 metros de desnível da serra. E Paranapiacaba era o ponto estratégico onde tudo se controlava, o centro nervoso da operação. Com o tempo, o mundo mudou. O trem perdeu força, o progresso ganhou outros caminhos e a vila foi esquecida. Mas não por todos. Hoje, Paranapiacaba é um destino de memória, um lugar onde a história não está apenas nos livros, mas nas paredes de madeira, nas ruínas cobertas de musgo, nas estações silenciosas. É cenário de filmes, palco de festivais, refúgio de artistas e apaixonados, por trilhas, trilhos e histórias. Vista de cima, Paranapiacaba revela sua alma. A câmera do drone avança lentamente sobre a serra coberta de verde intenso, enquanto uma névoa suave dança entre as copas das árvores. Logo à frente, como um relicário no meio da Mata Atlântica, surge a vila. Um emaranhado harmonioso de casinhas de madeira, telhados vermelhos e ruas de paralelepípedo, silenciosas e carregadas de tempo. Descer a serra em meio à Mata Atlântica, a vila histórica, núcleo original,
abriga aproximadamente 930 moradores, segundo o censo mais recente. Atividades: preservação histórica, manutenção de patrimônio, turismo, museus, cafés, artesanato, gastronomia, ecoturismo, trilhas e passeios com monitores, eventos culturais e temáticos com grande movimento em determinadas épocas. Parte da comunidade mantém vínculo com a ferrovia, zelando por memória e história. Paranapiacaba erguia-se um dos campos de futebol mais antigos e autênticos do Brasil, o campo Charles Miller. Inaugurado em 1894-95 por ferroviários ingleses, foi o primeiro em solo nacional com medidas oficiais. Construído seguindo o padrão britânico e destinado ao time Serrano Athletic Club, formado por trabalhadores da São Paulo Railway Alley, com arquibancadas de madeira e alambrados feitos de trilhos, histórias de grandes partidas foram escritas. Em 1925, o Serrano derrotou o Corinthians por 2-1 no que ficou marcado como um dos jogos históricos do campo. Com o passar dos anos, o campo virou lazer e confraternização, palco de clássicos regionais e domingo de futebol em meio à névoa. Nos anos 80, se tornou amador, mas nunca perdeu seu caráter comunitário. Hoje, aquele campo centenário segue vivo, recebe partidas, turistas, eventos culturais e continua sendo um símbolo da união entre esporte, história e comunidade. Foi ali, no fim do século XIX, que os ingleses ergueram uma obra monumental, a São Paulo Railway, a primeira ferrovia a ligar o interior paulista ao Porto de Santos. Uma linha ousada, construída entre abismos, morros e florestas densas. O objetivo? Escoar o ouro verde da época, o café, que faria o Brasil pulsar no cenário internacional. Mas havia um desafio quase intransponível: a Serra. Um desnível de mais de 800 metros em poucos quilômetros. Para vencê-la, os engenheiros britânicos criaram um sistema funicular inovador, planos inclinados, locomotivas fixas e cabos de aço arrastando vagões morro abaixo e morro acima. Tudo comandado com precisão, de dentro da vila. Foi para sustentar esse sistema que nasceu Paranapiacaba. Uma vila operária com casas de madeira, arquitetura inglesa, jardins planejados
e até um Big Ben em miniatura, a torre do relógio que até hoje marca o tempo ali. Durante décadas, a ferrovia foi vida. Operários, técnicos e engenheiros viviam e trabalhavam ali. Os trens desciam rangendo, subiam em esforço, apitavam cortando a neblina. A vila respirava ferro, óleo, vapor e esperança. Mas com o tempo, o progresso mudou de trilhos. Vieram as locomotivas diesel, as rodovias e o sistema funicular foi desativado em 1982. A vila silenciou. Muitos partiram. Os trilhos enferrujaram. Mas a memória nunca partiu. Hoje, Paranapiacaba é patrimônio histórico. Parte da antiga ferrovia virou museu, como o Museu Funicular e as estruturas dos planos inclinados, preservados em meio à mata. Os trens ainda chegam aos domingos, com turistas no expresso turístico. E os trilhos que antes levavam riquezas ao porto, agora conduzem os visitantes por uma viagem ao passado. A ferrovia de Paranapiacaba não é só um feito da engenharia, é um testemunho, um elo entre culturas, entre tempos, entre sonhos de ferro e neblina. Ali, parado no tempo, está um dos últimos gigantes de ferro de Paranapiacaba, um trem histórico, coberto de ferrugem, vencido pelo silêncio e pela umidade da serra. Outrora máquina poderosa, descia e subia a serra puxando vagões pelo sistema. Funicular, enfrentando abismos e neblinas, agora repousa imóvel, como se esperasse ouvir-lhe alguém contar sua história. Seus trilhos ainda estão lá, tomados pela vegetação. Seus cabos retorcidos contam o peso das décadas. Mas o que muitos veem como ruína, outros reconhecem como memória viva de um tempo em que o Brasil respirava ao ritmo do vapor e da coragem. O trem enferrujado de Paranapiacaba não anda, mas ainda carrega história em cada parafuso. E quando a névoa o cobre, parece que vai partir outra vez. Aqui não é só uma vila. É um pedaço da Inglaterra fincado no alto da Serra do Mar. Suas casas de madeira alinhadas, com telhados inclinados e janelas simétricas, seguem o padrão das vilas operárias inglesas do século XIX. Foram construídas para abrigar os trabalhadores da ferrovia em um modelo urbano que unia ordem, funcionalidade e silêncio. Tudo ali foi pensado, ruas paralelas aos trilhos, escadas de pedra vencendo os desníveis, galpões industriais imponentes e a famosa Torre do Relógio, inspirada no Big Ben, vigiando a Vila do Alto, marcando não só as horas, mas também a disciplina do tempo ferroviário. As cores são discretas, envelhecidas pelo tempo e pela neblina. Os materiais simples, madeira, ferro, telha, mas em cada detalhe há uma intenção. Em cada esquina, um vestígio de outro século. A arquitetura de Paranapiacaba é testemunha viva de uma época em que o Brasil se conectava ao mundo por trilhos e em que até o estilo das casas contava uma história. Hoje, tudo é patrimônio preservado. Não se pode construir como quiser. A vila é um museu a céu aberto, onde se caminha entre passado e presente, entre histórias de ferro, vapor e madeira que ainda resiste à passagem do tempo. Nós, do Brasil Aéreo, pedimos o seu like, seu compartilhamento e sua inscrição no canal. Isso será muito importante para termos novos destinos incríveis.
Enquanto isso, a câmera sobrevoa a serra. Lá embaixo, a Mata Atlântica respira em tons profundos de verde. Entre as árvores fechadas, o tempo parece desacelerar. A bruma sobe devagar, como se dançasse, como se esperasse. Aqui, nada é comum. As trilhas são mais do que caminhos. O som do vento carrega vozes que ninguém entende. A névoa, sempre ela, chega sem aviso, envolve tudo e transforma a paisagem num quadro antigo, suspenso entre sonho e realidade. Dizem que há lugares onde o passado não passa, onde histórias sussurradas ainda ecoam entre as raízes molhadas e os trilhos enferrujados. Paranapiacaba é um desses lugares. Uma vila que parece esquecida pelo mundo, mas lembrada por algo que ainda caminha por aqui. Então olhe com atenção. Ouça o que a serra tem a dizer. Nem tudo o que se vê está vivo, e nem tudo o que partiu descansou. Porque logo vamos contar uma lenda. Uma lenda que a névoa nunca deixou desaparecer. O drone se afasta lentamente, como quem não quer interromper. O silêncio. Paranapiacaba vai ficando pequena, envolta em branco. Um lugar que só se entende por cima ou por dentro. Um pedaço do Brasil onde a história não foi apagada, foi preservada, entre trilhos, lendas e névoa. Paranapiacaba não é só uma vila histórica. É um elo entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Um lembrete de que o tempo passa, mas deixa marcas, e que há lugares onde essas marcas continuam vivas, entre o verde da mata, o cinza do nevoeiro e o som imaginário de um trem que insiste em passar, mesmo que só na memória. Paranapiacaba, além de seu valor histórico e beleza única, é cercada por um clima de mistério, literalmente e simbolicamente. A neblina constante, as construções antigas e a sensação de isolamento criaram o ambiente perfeito para o surgimento de lendas e histórias populares que alimentam o imaginário de moradores e visitantes. Aqui estão as principais lendas de Paranapiacaba. A lenda do fantasma do inglês Uma, das histórias mais conhecidas da vila, fala sobre o fantasma de um engenheiro inglês que teria morrido ali no século XIX, durante os trabalhos da ferrovia. Dizem que ele era rígido com os operários e acabou sendo assassinado por vingança. Desde então, seu espírito vagaria pela região, principalmente perto da estação, das oficinas e do antigo hospital. Moradores relatam barulhos de passos, vozes em inglês e vultos à noite. Há quem diga já ter visto um homem de paletó e cartola, olhando fixamente para os trilhos, desaparecendo logo em seguida na neblina. Não. A noiva da névoa conta-se que,
Nos anos 1920, uma jovem chamada Clara morava na vila e estava prestes a se casar com um ferroviário. No dia do casamento, ele sofreu um acidente fatal enquanto trabalhava nos trilhos. Desesperada, Clara vestiu o vestido de noiva e correu pela serra sumindo na névoa. Nunca mais foi vista. Desde então, moradores afirmam ver, nas madrugadas mais fechadas, uma figura feminina vestida de branco vagando silenciosamente pelas ruas, especialmente próximo à antiga linha do trem. Dizem que é a noiva, ainda procurando pelo seu amor. O trem fantasma, há também relatos de que, em certas noites, ouve-se o som de um trem se aproximando, mesmo após a desativação das linhas. Apitos, barulho de trilhos vibrando, rangidos metálicos, tudo sem que nenhum trem apareça. Alguns acreditam que é um comboio fantasma, que representa os operários que morreram durante as obras ou acidentes na ferrovia. Outros dizem que é apenas o eco do passado, preso no tempo. O velho da estrada, nas trilhas que ligam a vila à Mata Atlântica, como o caminho da Cachoeira da Fumaça, há relatos de um homem muito velho, de aparência indígena ou cabocla, que aparece e desaparece sem deixar rastros. Quem já o viu diz que ele avisa trilheiros sobre perigos à frente, como cobras, galhos caídos ou até mudanças repentinas no tempo. Muitos o chamam de guardião da serra ou espírito da mata. A lenda da névoa, que leva moradores antigos. Dizem que a névoa da vila tem vida própria. Em noites muito densas, ela envolve pessoas distraídas e as leva para lugares desconhecidos. Há quem jure que já se perdeu completamente por minutos, ou até horas, em locais que conhecia, bem, como se o espaço tivesse se transformado. Alguns associam isso ao misticismo indígena da região, outros à influência espiritual deixada por antigos rituais, ou ainda à energia magnética peculiar da serra. Essas lendas são parte fundamental do folclore de Paranapiacaba e ajudam a construir o clima mágico e misterioso que atrai turistas, escritores, cineastas e curiosos. Muitas delas são contadas em visitas guiadas noturnas, festivais culturais e até roteiros de turismo paranormal. Se você curtiu esse voo, já deixa o like, compartilha com quem ama explorar o Brasil e, claro, se inscreve no canal Brasil Aéreo. Aqui a gente mostra paisagens incríveis, histórias que emocionam e lugares que surpreendem. Tudo visto do céu. Ative o sininho para não perder nenhum destino. E nos vemos no próximo voo Brasil Aéreo. O Brasil como você nunca viu.